Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol da manhã acariciava suavemente as janelas limpas da St. Richmond Academy, uma escola renomada da cidade, frequentada pelos filhos das famílias mais ricas. No pátio, os alunos riam e se cumprimentavam alegremente, trajando uniformes impecáveis, camisas brancas, gravatas azuis e sapatos brilhantes. No meio deles, Alicia Johnson, de 12 anos, caminhava timidamente, com sua mochila gasta nas costas e um caderno decorado na mão. Seus cabelos haviam sido cuidadosamente trançados por sua mãe no dia anterior, e em seus olhos brilhava uma luz de inocência e curiosidade. Era o primeiro ano dela naquela escola. Sua mãe, enfermeira em um hospital público, havia se privado de tudo por meses para lhe proporcionar essa oportunidade. Ela queria que a filha tivesse acesso a uma educação de qualidade, independentemente da cor de sua pele. Mas desde os primeiros dias Alicia percebeu que aquela escola não era um lugar acolhedor para uma criança como ela. Na sua turma, os olhares eram frequentemente severos. Alguns alunos riam baixinho por causa dos seus sapatos diferentes ou do seu sotaque. E acima de tudo, havia a senhora Thompson, a diretora. Uma mulher na casa dos 50 com um semblante severo, que vinha intimidando Alicia silenciosamente desde o primeiro dia. Talvez você devesse voltar para uma escola mais adequada ao seu nível, Alicia. Ela já havia dito isso em tom condescendente. Os outros alunos riram. Alicia, por sua vez, simplesmente baixou os olhos. Ela queria aprender, não lutar. Naquela manhã, a aula de ciências começou em um silêncio tenso. A senhora Thompson interrogou os alunos um por um. Quando chegou a vez de Alicia, ela se levantou, intimidada, mas determinada. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas utilizam a luz solar para produzir seu próprio alimento. Ela explicou em voz clara. Alguns alunos assentiram com a cabeça. Sua resposta estava correta. Mas a senhora Thompson franziu a testa. E onde você aprendeu isso? Na internet? Ela perguntou sarcasticamente. No livro, senhora, Alicia respondeu timidamente. Duvido que você entenda o que está dizendo. Você está apenas repetindo sem pensar. A turma caiu na gargalhada. Alicia sentiu os olhos arderem, mas permaneceu de pé, segurando o caderno junto ao corpo. Ela havia decorado essa lição com a mãe na noite anterior. Ela queria se sair bem. Senhora, é exatamente isso. As plantas. Suficiente. O professor gritou de repente. E num gesto tão repentino quanto incompreensível, a senhora Thompson levantou a mão e deu um tapa violento em Alicia. O ruído agudo ecoou pela sala de aula. Houve silêncio absoluto. A Alicia levou a mão à bochecha ardendo. Seus olhos, cheios de lágrimas, fitaram sua professora. Para aqui, ela murmurou com a voz trêmula. Mas não houve resposta. A senhora Thompson simplesmente cruzou os braços com o rosto fechado, como se esse gesto fosse justificado. Talvez isso te ensine um pouco de respeito, disse ela friamente. A Alicia permaneceu imóvel sob o olhar dos outros alunos. Então ela pegou o caderno que havia caído no chão e voltou lentamente para o seu lugar. O resto da aula transcorreu em um silêncio pesado. Até mesmo os alunos mais debochados não ousaram mais rir. Algumas pessoas viram uma dor profunda brilhando em seus olhos, a dor de uma criança que acabará de entender que, às vezes, o mundo adulto podia ser cruel simplesmente por causa da cor da sua pele. O que nenhum deles sabia ainda era que aquele tapa mudaria muito mais do que apenas uma sala de aula. Porque essa garotinha humilhada não era qualquer uma. E o homem que viria defendê-la iria abalar todo o sistema escolar. Na manhã seguinte, a Academia St. Richmond já não se parecia em nada com a escola calma e respeitável que afirmava ser. Em frente aos portões, pais murmuravam, alunos cochichavam e vários jornalistas já aguardavam com suas câmeras. Um vídeo vazou durante a noite, filmado secretamente por um aluno no fundo da sala de aula. O vídeo mostrava a senhora Thompson dando um tapa violento em Alicia Johnson, uma criança de 12 anos, sem nenhum motivo aparente. A cena era insuportável. O rosto da menina, seu olhar ferido e o silêncio dos outros. Tudo isso incendiou as redes sociais. Sob a garoa fina da manhã, a mãe de Alicia chegou correndo. Monica Johnson, enfermeira do hospital público, ainda vestia seu uniforme de trabalho. Com os olhos inchados de cansaço e preocupação, ela abraçou a filha com força. Ah, meu Deus, Alicia, o que fizeram com você? Eu não fiz nada, mãe. Ela só me deu um tapa, disse a menina com a voz trêmula. Mônica sentiu um nó na garganta. Colocou a mão na bochecha ainda marcada da filha. Vamos resolver isso, querida. Eu prometo.
O diretor da escola chegou, visivelmente nervoso. Senhora Johnson, por favor, acalme-se. Estamos conduzindo uma investigação interna. O incidente é lamentável, mas precisamos evitar um escândalo. Mônica sentou-se lentamente. E o escândalo? O escândalo é que uma professora levantou a mão para minha filha porque ela é negra. O diretor desviou o olhar. Seguiu-se um silêncio tenso. Naquele instante, o som de um motor chamou a atenção de todos. Um carro preto com vidros escuros parou em frente à escola. 2 homens de terno saíram, seguidos por um terceiro. Todos os olhares se voltaram para ele. Era um homem alto, na casa dos 40, com postura ereta e um olhar de rara intensidade. Seu terno impecável contrastava fortemente com a raiva fria que emanava dele. Ele caminhou em direção ao pátio, e um dos guardas sussurrou para a diretora. Esse é o juiz federal Marcus Johnson. O diretor empalideceu. Juiz Johnson? Sim. O pai da Alicia. Um silêncio profundo se fez no pátio. Os professores, pais e alunos permaneceram paralisados. A senhora Thompson, convocada com urgência pela gerência, chegou em seguida, parecendo autoconfiante, até que seu olhar cruzou com o de Marcus. Ele avançou lentamente com a voz calma, porém incisiva. A senhora é a senhora Thompson? Sim, senhor. Mas eu não entendo. Entendo perfeitamente bem. Ele pegou uma cópia do relatório médico e o celular. Você humilhou e bateu em uma criança. Na minha filha. Um murmúrio percorreu a sala de reuniões. A senhora Thompson queria se justificar. Eu não tinha mais intenções. Aquela garotinha estava sendo desrespeitosa? Marcus a interrompeu abruptamente. Você levantou a mão para uma criança. E ainda ousa falar de intenção? Seu olhar escureceu. Você sabe quantos anos dediquei à defesa de crianças vítimas de violência e racismo? Você ousou fazer com a minha filha o que tantas outras sofreram em silêncio. Mas eu não sou o pai que se cala. Mônica, que estava atrás dele, observava a cena e se emocionou até as lágrimas. Pela primeira vez, ela viu aquele homem que não via há anos, não como o juiz severo dos jornais, mas como um pai disposto a tudo por sua filha. A senhora Thompson tentou se defender novamente. Garanto-lhe que não sabia quem ela era? Marcus aproximou-se lentamente com um tom gélido. Você não precisava saber quem ela era para respeitá-la. Mas agora, o país inteiro saberá quem você é. Do lado de fora, os jornalistas já haviam começado a filmar. Os pais, indignados, ficaram do lado de Alicia. Enquanto a gerência entrava em pânico, Marcus Johnson fez um gesto simples para seu assistente. Preparem os documentos. Vamos apresentar uma queixa. O rosto de Alicia iluminou-se com um leve sorriso quando ele a tomou em seus braços. Estou aqui agora, minha princesa. Ninguém mais vai te machucar. Mas ele sabia que essa questão ia muito além de um tapa. Ela estava prestes a se tornar o símbolo de uma verdade perturbadora. Mesmo nas chamadas escolas exemplares, o racismo se esconde por trás de diplomas e sorrisos educados. 2 semanas haviam se passado desde o tapa. O caso Alicia Johnson contra a senhora Thompson ganhou as manchetes em todo o país. Os jornais falaram de um ato racista e vergonhoso, e os canais de televisão debateram educação, cor da pele e poder. Em Saint Richmond, os corredores da escola ficaram em silêncio. As risadas zombeteiras haviam desaparecido. Todos sabiam que a professora teria que responder por seus atos no tribunal. Na manhã do julgamento, o Tribunal Federal da cidade estava lotado. Cidadãos, jornalistas, pais de alunos e até professores compareceram à audiência. Na primeira fila, Alicia segurava a mão da mãe. Usava um vestido branco simples, com as tranças caindo sobre os ombros. Seus olhos estavam calmos, mas no fundo deles ardia algo novo, força. A senhora Thompson entrou acompanhada por seu advogado. Ela parecia nervosa, mas tentou manter uma postura digna. Ao ver Marcus Johnson sentado na sala, seu rosto se contraiu. O homem ali parado não era apenas um juiz federal respeitado, era um pai ferido. Mas também um símbolo de justiça para milhares de famílias que haviam sofrido injustiças. O juiz-presidente se pronunciou. Senhora Thompson, a senhora é acusada de violência física contra um menor e de discriminação racial agravada. A senhora admite os fatos? Eu admito que perdi a cabeça. Mas não agi por ódio racial. Foi um erro de autoridade, não de cor. Um murmúrio percorreu a sala. Marcus levantou-se lentamente pedindo a palavra. Meritíssimo, eu não represento a lei aqui, mas sim um pai. Um pai cuja filha foi espancada simplesmente por não se encaixar na imagem de boa aluna que essa mulher tinha. Não se trata de frieza. Trata-se de desprezo. Seu tom era calmo, mas cada palavra caía como uma pedra. Este tapa não foi dado a uma criança insolente.
Foi dado a uma cor de pele, a um símbolo que alguns ainda se recusam a aceitar em espaços de conhecimento. A senhora Thompson desviou o olhar, com os lábios trêmulos. Você humilhou uma menina de 12 anos na frente de toda a turma. Uma criança que só queria aprender. Uma criança que ainda acreditava que os professores estavam lá para proteger, não para machucar. A sala permaneceu em silêncio. Alicia olhou para o pai. Seus dedos apertavam delicadamente a mão da mãe. Marcos prosseguiu falando mais baixo, mas com emoção contida. Quando minha filha chegou em casa naquela noite, ela não falou comigo sobre a dor. Ela me perguntou se deveria se desculpar por existir. Foi isso que suas ações destruíram. Um murmúrio de emoção percorreu a plateia. O juiz assentiu lentamente com a cabeça. O advogado de defesa tentou contornar a situação. A senhora Thompson dedicou 20 anos à educação. Ela nunca foi racista. Talvez devêssemos considerar a pressão, o estresse. Marcos se virou para ele. O estresse não justifica o ódio. E 20 anos de serviço na educação não dão o direito de humilhar uma criança. O juiz bateu o martelo. Silêncio na sala. Após várias horas de audiências, depoimentos e visualização do vídeo, chegou-se ao veredicto. Culpado de violência contra um menor e discriminação racial. A senhora Thompson recebeu uma suspensão de 2 anos, uma proibição temporária de lecionar e uma multa a ser paga a uma fundação para crianças abusadas. Mas para muitos, o verdadeiro julgamento não foi o do tribunal, foi o da sociedade, que agora via como rosto da vergonha. Do lado de fora do tribunal, jornalistas se aglomeravam em torno de Marcos e sua família. O microfone foi apontado para ele. Senhor Johnson, alguma consideração final para concluir este assunto? Ele pegou a mão de Alicia e olhou para as câmeras. Minha única mensagem é esta: nunca deixe ninguém dizer ao seu filho que ele vale menos por causa da cor da sua pele. A educação deve elevar as almas, não destruí-las. Em seguida, lançou um olhar orgulhoso para sua filha. E para aqueles que ainda duvidam, lembrem-se, a verdade sempre vem à tona no final, mesmo através das lágrimas de uma criança. Naquela noite, no silêncio de sua casa, Alicia repousou a cabeça no ombro do pai. Pai, você acha que ela algum dia vai entender o que fez? Marcos sorriu tristemente. Talvez. Mas esse fardo já não é seu, minha princesa. Você crescerá livre. Passaram-se alguns meses desde o veredicto. A Academia Saint-Richemont, outrora um símbolo de excelência, estava agora associada a um escândalo nacional. Cartazes com os dizeres "Igualdade para Alicia" ainda tremulavam ocasionalmente em frente aos seus portões, deixados por pais e associações que vieram protestar. Mas para Alicia a vida havia mudado de outra forma. A partir daquele dia, ela nunca mais andou de cabeça baixa. As zombarias cessaram, substituídas por olhares de admiração. Alguns colegas que costumavam rir da sua cor de pele agora vieram pedir desculpas, de forma desajeitada. Mas Alicia não sentia nem ódio nem triunfo. Apenas uma mistura de calma e maturidade precoce. Ela havia compreendido que às vezes, o sofrimento se transforma em uma força silenciosa. Em casa, a vida estava lentamente voltando ao normal. Apesar de sua vida pública, Marcos Johnson tinha o hábito de passar mais tempo com a filha. À noite, ele a ajudava com a lição de casa, ou contava histórias sobre os grandes homens e mulheres que mudaram o mundo apesar da dor. Veja bem, minha querida, disse ele a ela, o que você passou não deve defini-la. Mas o que você fizer com essa provação, sim. A Alicia ouviu fascinada. E aos poucos, uma ideia nasceu em seu coração: ajudar outras crianças como ela. Algumas semanas depois, um grande evento foi organizado na cidade. Uma conferência nacional sobre educação igualitária e respeito pelas crianças. Jornalistas, professores e até figuras políticas estavam presentes. No palco, Marcos Johnson estava programado para fazer um discurso de abertura. Mas, para surpresa de todos, ele convidou sua filha para falar em seu lugar. Alicia subiu ao palco, tremendo, mas orgulhosa. Sua voz, inicialmente tímida, foi ganhando força gradualmente. Meu nome é Alicia Johnson. Tenho 12 anos. E acredito que nenhuma criança deveria ter medo de ir à escola. A escola é onde você aprende a sonhar, a não ter vergonha de quem você é. Um murmúrio percorreu a sala. Suas palavras simples ressoaram mais profundamente do que qualquer discurso político. Naquele dia, eu chorei. Não porque levei um tapa, mas porque me senti invisível. E eu não quero que nenhuma criança jamais se sinta assim novamente. Nunca. A plateia se levantou para aplaudir. Marcos, com os olhos brilhando, olhou para a filha com um orgulho que nenhum título, nenhuma posição poderia igualar. A partir desse momento nasceu a Fundação Alicia Hope, criada por Marcos em homenagem à sua filha. Seu objetivo:
defender crianças que são vítimas de humilhação, racismo ou injustiça na escola. Dezenas de professores participaram e várias escolas em todo o país adotaram o programa. Os jornais transformaram-na num símbolo de mudança, a história de uma menina que transformou a dor em esperança. Enquanto isso, a senhora Thompson, a antiga professora, vivia isolada. Privada de educação, ela passava os dias refletindo sobre o que havia feito. Certo dia, ela escreveu uma carta para Marcos e Alicia. Não estou buscando perdão porque não o mereço, mas quero dizer que sua força me abriu os olhos. Você me fez entender o que me recusei a ver durante toda a minha vida. Marcos leu a carta e depois a entregou a Alicia. A menina ficou em silêncio por um instante, depois simplesmente disse: "Eu a perdoo, pai. Não por ela, mas por mim." Marcos a abraçou forte. Naquele dia, ele soube que sua filha não era mais apenas uma vítima, mas uma luz. Anos mais tarde, uma jovem subiu ao mesmo palco, vestida com um elegante vestido preto, com as tranças agora graciosamente penteadas. Era Alicia, uma graduada em Direito que se tornou advogada de direitos civis. Quando eu tinha 12 anos, uma professora me deu um tapa porque percebeu algo diferente em mim. Hoje, essa diferença é a minha maior força. E rompeu uma salva de palmas. Na multidão, um homem de cabelos grisalhos o observava com um sorriso comovido. Marcus Johnson, seu pai, aquele que havia escolhido transformar uma lesão em uma luta. E por um instante, seus olhares se encontraram, repletos de orgulho, amor e paz. Porque, através da dor de um tapa injusto, eles escreveram juntos uma lição de humanidade que o mundo jamais esqueceria. 20 anos haviam se passado desde o dia em que uma professora levantou a mão para uma menina de 12 anos. A cidade havia mudado e o país também. Mas algo no coração de Alicia Johnson nunca desapareceu. Aquela memória, aquela dor transformada em chama, a guiou por toda a vida. Agora ela era a doutora Alicia Johnson, advogada, palestrante e defensora dos direitos civis das crianças. Seu nome ecoava nas universidades, nas escolas e até mesmo nos corredores do governo. Mas naquela manhã, ela não ia a um tribunal. Foi na St. Richmond Academy, a escola onde tudo começou. Ao sair do carro, ela ficou imóvel por um instante em frente aos portões. O prédio era o mesmo, mas a atmosfera era diferente. O riso das crianças ecoou, alegre e livre. Uma grande placa agora está em exibição. St. Richmond Academy, uma escola para todos, sem distinção. A Alicia esboçou um pequeno sorriso. O símbolo era poderoso, quase irreal. Um jovem professor veio encontrá-lo. Dr. Johnson, que emoção tê-lo aqui. Sua história tem sido ensinada aos nossos alunos há anos. A Alicia assentiu com a cabeça e se moveu. Ela entrou na sala de aula. A mesma onde, certa vez, ela havia sido humilhada. O piso de parquete tinha sido trocado, as paredes repintadas, mas ela ainda reconhecia a localização exata de sua mesa, perto da janela. Por um instante, o passado a invadiu como uma onda. Então ela respirou fundo e caminhou em direção aos alunos que a esperavam. À sua frente, cerca de 30 crianças, de origens diversas, observavam-na com admiração. Ela colocou as mãos sobre a mesa e disse calmamente: "Há muito tempo, nesta mesma aula, aprendi uma lição. Não aquela que se encontra nos livros, mas aquela que a vida ensina. Aprendi que você pode ser menosprezado, magoado, levado a duvidar de si mesmo, mas ninguém pode tirar sua dignidade." Um silêncio respeitoso reinou na sala. A Alicia olhou para uma menininha ao fundo, de pele escura e olhos brilhantes. Ela sorriu ternamente para a menina. "Você, minha pequena, nunca se esqueça. Você tem o direito de existir, de aprender, de sonhar. Não importa o que o mundo diga, você é suficiente. Você sempre foi." Um murmúrio de emoção percorreu a sala de aula. A Alicia continuou: "Eu estava sentado aqui no seu lugar. Eu estava com medo. Hoje, estou aqui para que você nunca mais precise ter medo." Os alunos aplaudiram timidamente a princípio, mas depois com entusiasmo. O professor, visivelmente emocionado, enxugou discretamente uma lágrima. Ao sair, Alicia parou por um instante no corredor. Em uma das paredes, uma lista de honra exibia os nomes de ex-alunos famosos. Seu próprio nome agora aparecia ali acompanhado de uma frase: "Alicia Johnson, por transformar a dor em esperança." Ela permaneceu por um momento contemplando essas palavras. Então, erguendo os olhos na direção da luz no corredor, ela murmurou para si mesma: "Viu, pai, nós cumprimos nossa promessa." Uma suave brisa de outono entrou pela janela aberta, fazendo as cortinas farfalharem. A Alicia saiu da escola com o rosto sereno. Em frente aos portões, crianças brincavam, rindo sem medo, sem ódio. E em meio às risadas, ela ouviu o eco de um futuro melhor, aquele que ela ajudara a construir.
Anos mais tarde, em um documentário sobre sua história de vida, ele foi questionado. Doutora Johnson, o que a senhora gostaria de dizer à menina que a senhora um dia foi? A Alicia sorriu suavemente com os olhos ligeiramente marejados. Eu diria a ele, aguente firme, porque até um tapa pode se tornar uma semente. E essa semente, se você a nutrir com coragem e fé, fará crescer uma árvore que abrigará os sonhos de milhares de outras crianças. A câmera permaneceu focada em seu rosto. Um rosto sereno, forte e luminoso. A história de uma mulher que compreendeu que não nos reconstruímos esquecendo a dor, mas sim dando-lhe um significado. Assim, a menina humilhada de Saint Richemont se tornou a mulher que ensinou ao mundo sobre dignidade, perdão e justiça.